Todos vocês. Estamos começando a transmissão da Roda do Saber de hoje. Se sintam à vontade para estar presentes. Vamos fazer as nossas primeiras orações para o Santo da Tecnologia não nos desamparar agora, para que tenhamos facilidade para transmitir de uma maneira muito tranquila, muito precisa, muito harmônica, todo o trabalho de hoje. Para iniciar, gostaria que quem tiver vontade e desejo, que acenda um sebo da cor que preferir, caso queira, como disse. Aqui acendi um sebo de cor laranja, que é de uma cor forte na atenção e no amor, mas vocês podem acender a cor que quiserem, caso vocês queiram acender. E para iniciar, então, vamos fazer uma pequena prece, uma pequena oração sobre como vamos trabalhar hoje. Então, se possível, feche os olhos e vamos iniciar essa oração dizendo: meu Pai do céu, muito obrigado por todas as benéficas que você traz para a nossa realidade, que possamos ter discernimento para saber o quanto a realidade que estamos vivendo é nossa ou é de alguém que necessita de nossa ajuda. Que possamos ter força para seguir em paz, firmes dentro dos nossos princípios e dos nossos ideais. Que possamos ter a alegria de se sentir vivos, a alegria de se sentir em paz, a alegria de ter todo o amor que o Deus e todos os dele nos trazem à nossa realidade. Que possamos, mais uma vez, Deus, ter a realidade de sentir, ouvir e acreditar no que os olhos e o coração veem neste momento. Que assim seja e assim será. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. Sou muito feliz neste trabalho que estamos fazendo. Estou doido de saudade da casa, mas respeito as vontades dos homens e a vontade do plano espiritual para que esse recolhimento se aconteça de uma maneira muito tranquila e muito eficaz para que o vírus da coroa não se dissemine de uma maneira muito rápida. Pensando nisso, vamos começar já com a roda, e foram feitas 6 perguntas do livro que serve de uma base do trabalho. A primeira delas é sobre a finalidade da mediunidade no plano terreno. E a finalidade básica da mediunidade é fazer com que as pessoas tenham certeza que a vida não termina no desencarne físico. A vida não termina na morte corpórea, sabendo que o corpo tem diversas potências, diversos corpos, além do corpo físico, e que eles continuam na eternidade até chegar ao Pai maior, que é Deus, e aí você se torna parte de Deus novamente, íntegro, levando todo o conhecimento que tu teve durante toda a sua jornada de milênios e milênios de existência. Então, a finalidade principal da mediunidade é ter um contato com o plano espiritual e trazer a certeza que a vida não termina no plano material. Fiquem à vontade de fazer perguntas sobre os temas da roda, nesta primeira parte da transmissão, e depois disso estamos liberados para qualquer pergunta que vier. A segunda questão é se existem mediunidades mais importantes que as outras ou médiuns mais fortes que outros. Médiuns mais fortes que outros não existem. Existem médiuns mais dedicados do que outros. E a dedicação é
do momento presente de cada médium. Porque, por vezes, a vida terrena demanda algumas atividades em que o médium tem que se afastar das atividades mediúnicas e que isso é totalmente respeitado e que depois, quando ele retorna com a mesma convicção. Então, quanto mais tu tem uma convicção do seu elo com a espiritualidade, este médium se torna mais puro. A palavra puro é difícil, mas mais presente energeticamente dentro dessa mediunidade. Quanto a mediunidades mais importantes que a outra, não existe nenhuma mediunidade mais importante que a outra. Existe, sim, uma única mediunidade que é imprescindível acontecer em qualquer fenômeno mediúnico para que ele ocorra sem nenhum tipo de interferência, que é a mediunidade de corrente. Então, se um médium psicofônico dá passagem a alguém, a alguma entidade, e não existe um outro médium, mesmo que não seja praticante, mas um médium de corrente que o auxilie nisso, o fenômeno mediúnico se torna fraco. E qual é esta mediunidade que, para mim, é imprescindível? É a mediunidade de corrente, e que dentro da casa, ou dentro de qualquer evento que façamos, seja na residência de vocês, é imprescindível ter um cambono junto, para auxiliar, porque, por vezes, o cambono, a pessoa que auxilia o médium psicofônico, o médium psicógrafo, o médium que pinta, o médium psicossônico, que escuta, quanto mais ele tiver uma pessoa equilibrada do lado, mais o fenômeno mediúnico se torna presente e eficaz. Então, não existe mediunidade mais importante, porém, a mediunidade de corrente, ela é imprescindível em qualquer fenômeno mediúnico. Existe mediunidade, eu estou lendo aqui embaixo, tá? Existe mediunidade inconsciente? Sim. Porém, se formos analisar a ritualística umbandista, a mediunidade inconsciente pode se dar para uma entidade dentro de um médium e para outra entidade ela é ou semiconsciente ou totalmente inconsciente. Desculpe, totalmente consciente. Por quê? Porque é a forma que a entidade prefere atuar junto ao médium. O médium tem o controle de ser inconsciente em alguns pontos, porém, como ele dá a permissão do acoplamento para estas entidades, elas são o fiel da balança para decidir se aquele fenômeno mediúnico, naquele momento, ele é inconsciente ou não. Se olharmos no kardecismo, existe a mediunidade inconsciente por si só, porque na grande maioria dos casos, o médium recebe sempre a mesma entidade para se trabalhar, ou ele é doutrinado a fazer um tipo de trabalho específico, como um trabalho de desobsessão. Então, aí se torna mais fácil falar se existe mediunidade inconsciente para aquele médium. Dentro de um médium existem diversas mediunidades. Pode ser que um médium psicofônico, num momento, pode ser um médium de corrente, num outro momento, pode ser um médium que psicografa, num outro momento, e a mediunidade ela se torna consciente, semiconsciente ou inconsciente em qualquer um dos casos. Se formos olhar a mediunidade de psicografia, principalmente, existem questões em que o médium está totalmente consciente, mas parte do corpo dele se torna, vou colocar entre aspas, inconsciente, porque ele perde o controle daquela parte do corpo, como, por exemplo, Chico Xavier, em que ele não tinha o controle da mão e ele precisava escrever o tempo todo. Porém, em alguns momentos, ele podia falar com as pessoas ao mesmo tempo, pedindo uma água ou não. Então, parte do corpo dele estava inconsciente e parte do corpo estava ou semiconsciente ou totalmente consciente. Qual é a diferença delas todas? Absolutamente nenhuma. Não é uma questão de entrega, não é uma questão de conhecimento maior, não é uma questão de
particularidade do médium. A mediunidade, ela se dá na união entre a entidade e o médium, e é decidido como que isto vai ser levado. Deixa eu molhar o bico. Aí a outra questão é sobre o médium inconsciente, ou o médium estando inconsciente no fenômeno mediúnico. Se ele tem responsabilidade pelo que ocorra durante as comunicações. Sempre tem responsabilidade. E por que ele sempre tem responsabilidade? O corpo é a responsabilidade dele. Ele dá permissão a uma entidade de falar pelo intermédio deste corpo. Então, quando ele dá essa permissão, ele é coparticipante ou corresponsável pelo que esta entidade vai falar. Óbvio que a entidade, enquanto incorporada, não é detentora, principalmente, das verdades em que atual existe. Eu, por exemplo, não consigo falar sobre computadores com vocês, porém, poderia falar, porque sei que este moço já trabalhou com computadores, mas eu prefiro não utilizar. Em contrapartida, eu utilizo muito a linguagem dele, porque no meu tempo a linguagem era diferente e, como a maioria de vocês já sabe, eu não falava português na minha última encarnação. Então eu tenho que utilizar o cérebro dele na questão do vocabulário para deixar vocês mais a par do que está acontecendo. E eu seria até imprudente em não utilizar o corpo ou o intelecto deste moço para falar com vocês, porque senão eu falaria coisas de 400 anos atrás, coisas que não existem muito mais, e as realidades que eu vejo no plano espiritual não refletem a total realidade que vocês vivem no plano material. Então eu utilizo, sim, o raciocínio desse moço, em alguns casos, para deixar mais claro para vocês. Visto isso, quando um médium passa por um momento conturbado da vida, a energia residual que pode ser utilizada pela entidade pode estar contaminada de energias não boas. Por isso, é importante toda uma preparação anterior para que, se a entidade que for falar venha, que ela tenha o corpo e a mente, que ela vai se acoplar mais puro possível. Por isso que na casa, uma das particularidades que tem no rito é a vinda do velho antes, ou às vezes a vinda de um índio antes, para que se tranquilize a matéria, para que se deixe mais equilibrado energeticamente esta matéria, para que a entidade que vai conversar encontre um ambiente mais propício para se falar. Tem perguntas ainda não? Sim. Diga. Na verdade, na segunda pergunta, que não apareceu aqui, na segunda pergunta é feita uma referência de que não há médios mais fortes, mas sim mais dedicados e afervorados do que renunciam à matéria e se esforçam a dedicarem a autoaprimoramento através do estudo aos que colocar na frente dos demais. Certo. É justamente a dedicação. Então, ele não é mais forte, ele é mais dedicado. Devemos aqui fazer um alerta sobre o estudo como intuito de autoaprimoramento e de compartilhamento com a humildade, o que se aprende. Com toda certeza. O estudo do que quer que tu vai praticar da vida. Qualquer coisa sem estudo se torna atabalhoada. Então, se tu vai cozinhar sem saber cozinhar, tu vai queimar o arroz, tu vai queimar o bife, ou tu vai deixar alguma coisa cru, ou tu vai cortar o dedo, ou tu não vai saber qual a panela certa. Então, tu tem que ter um estudo prévio para fazer qualquer coisa na vida. E assim é a mediunidade. Assim é o estudo da mediunidade. Assim é o estudo da espiritualidade. Quanto mais tu estuda, mais entende como o fenômeno mediúnico se dá, mais aplicado o fenômeno mediúnico se caracteriza. Então, quanto mais dedicação tu tem a qualquer coisa na vida, tu fica melhor no que tu faz. É simples assim. Então, se tu é uma pessoa que ficou 20 anos sentado no sofá
e de uma hora para outra fala, vou correr uma maratona. A possibilidade de tu morrer no meio da maratona é altíssima. Em contrapartida, se tu começar a treinar e faz no primeiro dia, corre 100 metros, no segundo dia 110, e no 20º dia corre 500 metros, depois de um mês corre 2 quilômetros, no final de um ano, tu vai estar apto a correr uma maratona. O que aconteceu foi a dedicação desta pessoa no assunto que ele escolheu. Neste caso, estamos falando de mediunidade. Quanto mais tu estudar de mediunidade, mais aplicado e mais dedicado tu fica, mais o fenômeno mediúnico se torna forte. Não o médium forte. O fenômeno mediúnico se torna mais forte. O que ela está querendo levantar o ponto para entender que é muito tênue a linha entre o conhecimento e o ego. Podendo se tornar uma arma se não for bem utilizado. Com toda certeza. Se tu acha que chegou o primeiro dia lá, tu era ateu. Aí tu chegou na casa. Aí existe uma entidade que quer trabalhar de qualquer jeito com tu. Aí tu vai, encosta, junto a uma entidade e vem junto a quem for falar, pegou fichinha, e aí vem um espírito e começa a falar exacerbadamente e descontroladamente. E aí tu pode pensar, oxe, eu sou um médium de psicofonia, já estou pronto para isso, lê do engano, porque tu nunca vai saber se aquela entidade que tu está falando, ela é de fato a correta naquele momento. Então tu precisa de um estudo, um conhecimento, um tempo de prática para saber que o fenômeno mediúnico, ele é puro dentro do que tu conhece, como tu entende como uma realidade educacional. Existem mais questões? Na verdade, a mesma pessoa levantou alguns pontos de todas, né? Então, vou só continuando, que é o segundo ponto, que ela falou que é comum ver-se médiums investindo do orgulho, que se sentem de seres instrumentos de espíritos que falam os feitos mais assertivos, que acabam se perdendo e desejando ser reconhecidos e aplaudidos pelas entidades. Isto é ego, né? Da entidade, isso. Isto é ego mesmo, né? É a soberba, a arrogância, a vaidade, né? E isto é uma pena, e invariavelmente isto cai por terra dentro de um curto espaço de tempo. Ela perguntou o que você recomenda para os médiuns que estão iniciando para não caírem nessa armadilha. Simplesmente estudem, tenham certeza das energias que te acompanham, tenham certeza de como elas se manifestam na matéria de vocês e qual a forma de manifestação. Então, tudo isso decorre de estudo, de conhecimento, de prática, sabendo que existem pontos de energia dentro da matéria, que as entidades se conectam. Então, estamos falando de chakras, estamos falando de corpos sutis, estamos falando de questões espiritualísticas bem específicas para que o médium, quando estiver no fenômeno mediúnico, esteja seguro do que está fazendo, né? Porque se vier apenas por experimentação, se torna perdido, se torna falho. Volto a dizer, né? Se vamos iniciar lá atrás, quando começou a Umbanda, em que, esqueci o nome do senhorzinho, foi lá numa reunião espírita, kardecista, e baixou o caboclo lá falando um monte de coisa, ele não tinha estudo, e depois ele seguiu no estudo para entender melhor, né? Mas ele foi humilde em saber que ele não tinha conhecimento e foi atrás desse tipo de conhecimento. Então, a chave principal para que tu não entre numa atitude egóica quanto à espiritualidade é a dedicação ao estudo. Tudo na vida precisa de estudo para que se torne mais firme, mais forte e mais preciso. Tem mais questões? Os médios que se dizem conscientes ou são em todas as manifestações dependentes da entidade com a qual estão trabalhando ou varia de acordo com a entidade? Aí vai de encontro por encontro. São raros os casos em que, e eu digo raros mesmo, que o médium, em todas as incorporações, que são várias incorporações dentro do rito umbandista, então são várias falanges, ele pode ter uma consciência em
incorporação e uma inconsciência em outra incorporação. E pode ser que uma entidade trabalhe de uma maneira muito tranquila em fazer com que o médium aprenda coisas que ele vai falando, trazendo a consciência em certos momentos e levando a inconsciência em outros momentos. Então, existe sim a manifestação inconsciente como um todo, mas isso não é presente em todos os momentos do fenômeno mediúnico dentro de um ritual umbandista. O médium pode ser manipulado pela entidade manifestante? Sim, sim, o médium pode ser por falta de conhecimento. Então, eu vou citar um exemplo que aconteceu com esta Ropola. Nos inícios, isto estamos falando há 15, 17 anos atrás, este moço, no afã de querer participar de um fenômeno mediúnico mais descontraído, deu passagem na residência que ele residia. E chegou um espírito zombeteiro e disse que era o pai dele, já falecido, e chorou copiosamente. Ai, que bom que eu tenho oportunidade, que não sei o que lá. E depois que isso aconteceu, e foi dito, foi-se falado ao mentor da casa sobre o que aconteceu, e foi investigado, tudo mais, e não era o pai dele. Era um espírito zombeteiro, se fazendo passar pelo pai, simplesmente para fazer uma troça, para se aproveitar de um momento e depois rir com os dele. Isso acontece mesmo. Então, quanto mais tu estuda, mais tu sabe quem é que está com tu. Então, existe médium que pode se auto-enganar, atribuindo tudo em consciência do médium? Sim. Sim, ele pode se enganar, mas o que podemos falar com toda certeza é que todo fenômeno mediúnico ele é genuíno dentro de uma casa controlada. Então, seja ela um terreiro de Umbanda, um centro kardecista, uma casa de Umbanda tal como a de Espaço Caminho de Ascensão, isto se torna cada vez mais difícil, porque além da conexão médium-entidade, existe toda uma preparação externa para que isso não aconteça. Então, eu me lembro de um caso que foi recente, sobre uma entidade que se passava por Cartola, que é a esquerda que vem no Moço de Gilberto. Trouxeram essa entidade para falar, pare de fazer isto. Pare de fazer isto. Então, fora de um ambiente controlado, a possibilidade de que uma entidade se aproveite e se aposse de um outro nome é muito grande. Por isso que todo fenômeno mediúnico tem que ser feito num ambiente controlado. E não quer dizer simplesmente na casa. Quando tu pode fazer na tua própria residência, faça com mais médiuns, uma preparação anterior, com todo um intuito necessário para que o fenômeno mediúnico se dê para aprendizado e troca de energias, e não só pelo simples fato da incorporação. A incorporação por incorporação, qualquer espírito, seja ele de vibrações mais elevadas como vibrações mais densas, eles podem estar presentes se não tiver uma preparação. No passado era muito comum os médiuns, por receio, preferirem que eram inconscientes por medo da crítica ou julgamento. O que você tem a dizer sobre isso? Ninguém quer contar segredos de alcova para um conhecido. E as pessoas têm medo de que o médium fale sobre os segredos que foram dados ali para as pessoas. Por isso, os médiuns alguns se mascararam como inconscientes para que as pessoas tivessem mais liberdade para falar. Mas, de verdade, como o Dr. Hans, durante o tratamento e ajuda, fala que cada sala de atendimento é um confessionário, cada altar, durante um atendimento, também é um confessionário. E o médium, sendo consciente, semi-consciente ou inconsciente, ele tem a obrigação
de manter aquela informação só com a pessoa que falou, porque senão perde totalmente a credibilidade, se torna banal e pode colocar todo um trabalho de uma casa imensa, seja ela com 3 médiums de incorporação, seja com 200 médiums de incorporação, pode cair num descrédito e essa casa ir ao fracasso de uma maneira muito sublime. Muito sublime. Então, hoje em dia, eu de verdade sempre disse, todas as vezes que eu estive na roda, todas as vezes que for me perguntado, é que eu faço este moço estar consciente quando ele precisa estar consciente para aprender o que eu quero falar. Porque, por vezes, o problema da pessoa é o mesmo problema que ele passa. Então, eu trago a consciência para ele, ele não interfere, ele simplesmente ouve e depois eu levo ele para a inconsciência novamente. Porque falar 2 vezes a mesma coisa é perda de tempo. Então, eu falo uma vez só e é muito mais prático para isso. Mas, desde sempre, eu digo que as incorporações desse moço podem ser, e aí vamos caracterizar com semiconsciência, porque ele pode estar presente ou não para aprender, mas em nenhum momento ele está participativo no que eu falo. E a inconsciência, mesmo a inconsciência, o médium está ali presente. Ele não está a par de tudo que está acontecendo, é como se ele estivesse dopado, como se ele estivesse anestesiado, mas os instintos dele ainda estão presentes. E como que eu explico isso? Se está tendo um atendimento e o frequentador, o consulente vem e puxa uma faca e vem para cima de eu, é óbvio que este médium que está aqui, ele vai agir instintivamente, porque ele vai preservar o corpo. Então, ele é inconsciente nas questões lógicas da conversa por si só, mas ele tem ciência de onde ele está e do que está acontecendo, não do que está sendo dito, o que está acontecendo. É completamente diferente de participar da conversa ou ouvir a conversa. Muito bem. Na questão 4, é citado... O médium inconsciente e responsabilidade. É citado que o médium pode entrar numa faixa de subjugação. Você pode falar sobre isso? O subjugado é quando ele não é inconsciente, ele está... O subjugado, ele é semiconsciente, ele sabe o que está acontecendo e ouve algumas coisas, mas ele não interfere. Então, é um subjugado. Se as pessoas que participam da casa e participam do tratamento e ajuda, quando se tem um atendimento à distância, a pessoa que está sentada ali, ela é um canal para que se chegue a um outro lugar. Então, ali está sendo subjugado alguém para que tenha um atendimento a outra pessoa. Do mesmo jeito, quando o médium ele está inconsciente, ele está subjugado pela entidade a falar o que ela quer para o consulente. Tem uma outra questão que uma pessoa escreveu, que é uma pessoa que começou a desenvolver faz pouco tempo e que já aconteceu uma avalanche de coisas. Que o medo maior é de não saber o que é dela e o que são das entidades. Ainda fica muito no racional, no pensa-pensa, né? Impedindo que as coisas aconteçam. Alguma recomendação? Sim. A primeira coisa que tu tem que fazer, quando tu é um médium desenvolvente e começa a participar das reuniões tal como a Casa Fé tem, primeiro deixa a entidade se apossar do corpo, para depois se apossar da fala. Porque quanto mais ela se sentir segura, que ela tem o controle do corpo, melhor fica para a entidade e melhor fica para o médium. Porque o médium consegue perceber que o corpo se movimenta sem o livre controle dele, e depois ele consegue ter a facilidade de deixar a fala acontecer. Então, num primeiro momento, se movimente. Sinta o movimento do corpo. Então, se for um velho, abaixe. Sinta que o corpo se abaixa sozinho. Às vezes tem um tremor, às vezes tem um tremor na boca. Se for o índio, sinta uma força no peito. Sinta as pernas mais enrijecidas. Se for um
do povo das águas, principalmente marinheiro, tu vai sentir vertigem, tu vai sentir tontura. Então, se permita sentir mais, porque aí tu vai ter mais segurança para falar depois. Caso tenha vontade de falar e tu fale, eu tenho que falar isto mesmo porque é incontrolável, assim o faça. Mas quanto mais tu sentir o corpo, mais segurança tu vai ter de falar. Uma pessoa que gostaria de saber mais sobre a responsabilidade do médium para os consulentes. Consigo mesmo e com a comunidade com quem está trabalhando. A responsabilidade do médium, ela é, como eu disse, igual a de um padre no confessionário. Ela vai estar dentro do atendimento ali no altar com a pessoa e ela não tem que julgar. O julgamento vai existir, mas ela não tem que participar dessa questão. Esta é a responsabilidade, porque pode ser que chegue uma pessoa desesperada e fale, eu fiz um aborto, e o médium é contra o aborto, porque é algo muito ruim dentro da inteligência e do conhecimento mediúnico e espiritualista. Se o médium interferir nessa hora, se perde totalmente o raciocínio da entidade e tem um descrédito. Então, é um confessionário. Tu pode até escutar, mas tu não vai julgar. Tu vai deixar a entidade falar o que pensa. Eu disse para a moça que no último atendimento de esquerda que teve na casa, de Mandrake falou com uma pessoa que pratica de prostituição. Se eu deixasse este moço, ou se Mandrake deixasse esse moço interferir, poderia ter um julgamento disto, porque pode ser que ele não aceite essa questão. E o atendimento da pessoa se tornaria mais uma cobrança de valores morais do que efetivamente um acolhimento neste problema, uma aceitação da real situação e uma transmutação para um valor melhor. E não teve esse julgamento. Simplesmente foi dito para a pessoa que ela sabia o que estava fazendo e que seguisse a vida com muita tranquilidade e muita autonomia, porque ela tinha consciência disso e que ela, no mínimo, soubesse quando era a hora de parar. Esta é a responsabilidade do médium, é não interferir. E tudo que for escutado, fica com ele. Não é para conversar com o mancebo, não é para conversar com os filhos, não é para conversar com o pai, ou com os pares da casa, ou com o cambono, ou com até uma entidade. Então, vamos supor que eu ouvi uma coisa e o moço não concorda. Aí eu vou embora. Aí o moço vai e fala com a moça de Benta. Olhe, passou uma pessoa com o Inácio e falou isto. É um absurdo. Um absurdo ele estar falando com uma outra pessoa sobre isso. Isto é a responsabilidade que tem que ser feita. Tem mais questões? O que você acha sobre o atendimento do médico com familiares? Pode haver manipulação dos desejos, pensamentos do médico? Sempre pode. Sempre pode. Mas, volto a dizer, é uma questão de confessionário. É complexo tu atender familiares quando existem assuntos mais pesados, mais difíceis. Vamos supor, se o mancebo ou a manceba do médium ou da médium está tendo um caso extraconjugal e conversa com a entidade. Isto é muito grave, porque se o médium ele é consciente ou semiconsciente e escuta isso, ele vai fazer uma interferência, porque existe uma honra. Então, há de ter uma parcimônia, um certo cuidado para se falar com familiares para que, sim, não se tenha esse tipo de manipulação em assuntos. Agora, se tu tem uma conversa harmônica em que o médium
não sabe o que fazer. A pessoa familiar também não sabe o que fazer. Chama-se uma entidade num ambiente controlado, num ambiente tranquilo, e se conversa sobre aquela questão, aí é genuíno. Agora, há de se ter parcimônia sobre o que vai ser dito numa reunião com familiares, para que não se torne um problema ainda maior do que já está acontecendo. Tem mais questões ou posso? Tem algumas. Só na questão de não conversar, né, do médium, da entidade também não conversar. Falando, a pessoa está só pedindo a confirmação, se nem o médium nem a entidade podem conversar a respeito do que está sendo conversado. Concordo plenamente. Com outras pessoas. E isto, concordo plenamente. O que tu pode fazer é citar que passou uma pessoa e o que foi dito para a pessoa, mas não apontar, falar, esta pessoa falou isto com eu, fulano de tal, assim, assim, assado, desse jeito. Olha, então, em 25 atendimentos que eu tive, uma pessoa veio me falar isto, assim, assim, assado, e isto serve para todos. Então, que se fala, mas não a ponto de, olhe, fulano, né, Zezinho, veio falar com eu sobre que ele está com coceira debaixo do braço. Já perde o crédito. Já perde o crédito. Agora, uma pessoa veio falar com eu sobre coceira debaixo do braço. E eu falei isto porque serve para todos. Lá, 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 lá. Você pode explicar um pouco como diminuir a sensibilidade? Pois ainda não consigo desenvolver. Diminuir a sensibilidade corpórea? Isto é uma questão de aprendizado, é uma questão de permissividade. Então, a partir do momento que tu quer desenvolver e sentir as presenças, tu vai sentir as suas vontades, as suas sensações e sensações alheias à tua. E quanto mais tu praticar, mais tu aprender nas leituras e durante o desenvolvimento ou durante a própria energização das quintas-feiras, isto se torna cada vez mais sutil. No primeiro momento, é difícil para as pessoas mais racionais, porque assim, ela vai pensar, como é que eu, dono do meu corpo, vou sentir coisas que não são minhas? Com o tempo, isto vai se soltando e vai ficando cada vez mais tranquilo, mas é percebendo, seja na sala de espera antes de entrar para o desenvolvimento, seja numa cadeira de energização, tu começa a ter sensações que tu percebe que não são de sua vontade. E isto vai facilitando o acoplamento das energias que vêm para trabalhar. Posso ir para a quinta? Pronto. Então, de que dispõe o médium consciente para distinguir o seu pensamento do pensamento da entidade comunicante? Exatamente isto. Primeiro é uma questão de não querer controlar. Então, tu já tem as sensações corpóreas mais presentes, tu sabe isto, e é não julgar o que vai ser dito. Tu pode até julgar internamente, na tua mente consciente, mas não fazer com que este julgamento se transfira para o que a entidade quer falar. Né? Alguns podem chamar de bom senso, outros podem chamar de responsabilidade. Para mim é prática e não julgamento. Volto a dizer, já disse na casa e já disse algumas vezes, o julgamento, ele é oriundo da mente humana. Tu vê uma pessoa que assassina outra, imediatamente tu vai julgar, mas tu não consegue, tu não vai para frente com o julgamento se tu se pôr no lugar da pessoa. Tu perceber o que levou esta pessoa a cometer aquele ato. Então, quanto mais tu se colocar alheio às suas convicções e mais receptivo ao que é ouvido e que é falado pela entidade, menos tu interfere no fenômeno mediúnico. Tem mais questões? Eu vou para a última. Você pode falar sobre animismo. É comum que a pessoa achar que é médium, mas é um processo anímico. Como isso acontece? O processo anímico.
Não sei essa informação. Não tenho este conhecimento sobre animismo. O que eu posso entender como animismo é a pessoa achar que está incorporada, mas ela... deve ser exatamente isso. Mas animismo é a pessoa achar que está incorporada, então começa a fazer trejeitos da entidade, mas na verdade não existe fenômeno mediúnico nenhum. Isto pode acontecer em ambientes não controlados, como eu disse, fora de uma casa. Dentro de uma casa, com um ambiente controlado, dentro de um desenvolvimento, este animismo não existe. Pode ter interferência do médium para que as vontades da entidade sejam maiores do que efetivamente o são, porque ele entende, o médium consciente entende que tem que ter uma vontade, que a entidade tem que fazer aquilo. Então, todo índio grita, mas o índio dele foi mudo na última vida. Vamos pensar assim. Ele não sabe mais falar. Mas aí o médium fala, não, mas todo índio grita, eu vou gritar. Isto, então, pode ser um animismo dentro de um ambiente controlado. Agora, num ambiente não controlado, na residência de uma pessoa sem um preparo inicial, sem um conhecimento maior sobre como o fenômeno mediúnico se dá, isto pode acontecer, e aí é efetivamente uma perda de tempo do pseudo-médium e das pessoas que estão ali presentes. O pai da casa consegue perceber esse animismo em seus médiums? Sim. Consegue perceber, não um animismo, mas uma interferência maior do médium. Eu não entendo que dentro da residência, pensando no ambiente de desenvolvimento, haja animismo. Tem aqui ainda. Haja animismo, mas sim uma interferência de julgamento do médium que está dando passagem à entidade para com a entidade. Então, existe interferência. Animismo, que não existe o fenômeno mediúnico dentro de uma casa controlada, isso não existe. Não na casa que eu coordeno. Teve uma pessoa que procurou a informação no animismo, no espiritismo, né? Que é um termo, o animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que esse seja um instrumento mediúnico da ação espiritual e sim artifício do fenômeno em questão. Muito obrigado a quem colocou. Acredito que eu expliquei mais ou menos dessa forma, então, muito obrigado. É uma palavra nova que eu conheci agora e não vou esquecer mais. Animismo é uma simulação do fenômeno mediúnico. Pronto. Então, vamos para a última questão, que é: pode o médium, em algumas comunicações, não conseguir evitar totalmente as atitudes desequilibradas dos espíritos comunicantes? Sim. Por vezes, principalmente em transportes e desobsessões, o médium não consegue controlar essa energia e depois fica conectado a essa energia porque está em desequilíbrio no corpo físico, na realidade corpórea dele. E pode acarretar ao invés de fazer o transporte de um obsessor para um consulente, ele começar a ser obsidiado por este espírito, porque ele não conseguiu se desconectar. Então, em casas tal como o Espaço Caminho de Ascensão, o que é feito quando é percebido que a energia ainda está ali, resquícios da energia, seja mal-estar, enjoo, tontura, peso, tristeza, seja lá o que for, é solicitado ao médium de transporte para que ele vá até o altar e dê passagem ou a um preto velho ou a um índio para que seja feita a limpeza energética desta matéria e ele se sinta desconectado desses espíritos densos. Vou colocar densos, negativos para baixo, não. Perdidinhos. Fica desconectado desses espíritos perdidinhos. Como eu já expliquei algumas vezes na casa, se a gente pensar no fenômeno mediúnico, basicamente a energia vem, toma posse do corpo e é transmitida para as pessoas. E como é um L, como eu faço um cano em cotovelo,
por vezes na curva ali, fica algumas coisas residuais nesta questão. Então, inundamos de energia positiva para que tudo que estiver neste caninho, neste cotovelo, vá embora, toda a sujeira vai embora de uma vez só. E a pessoa se sinta melhor com o fenômeno que foi feito, sem ter nenhum resquício, nenhuma lembrança do que foi manifestado ali. Tem mais questões? Tem na questão anterior ainda. Bora. Se a interferência for detectada, como isso é tratado pela casa do admin? Primeiro é observado se isso é algo pontual ou é algo permanente. Se for algo permanente, é conversado com o médium sobre o que está acontecendo na vida deste médium para que ele tenha essa interferência. Porque, por vezes, essa interferência ela nem se dá por má índole. Não é Proposital. Não é proposital, não é para prejudicar ninguém. Por vezes é má índole. Então, é conversado isso e que se continua, isto nunca aconteceu, mas se continuasse, o médium seria afastado por um tempo para que ele se resolva e ele é afastado do atendimento, mas ele não é afastado das atividades de desenvolvimento, de incorporação por si só, de acoplamento por si só. Então, isso é uma responsabilidade do médium. Ele deve evitar ao máximo esse tipo de interferência. Com toda certeza, como eu disse na questão 4, o médium, ele é corresponsável por todo o fenômeno mediúnico que se dá na matéria dele. Ele sempre é corresponsável. Sempre. No mínimo pela permissividade. No mínimo. Tem uma pessoa que já leu casos de que o animismo é provocado por uma personalidade de outra vida do próprio encarnado. Aí estamos entrando em apometria. Pode ser que isso aconteça e tem que ser resolvido porque essa personalidade que ainda está latente no espírito deste encarnado seja desenlaçada e que ela consiga ficar no tempo correto dela, né? É óbvio que todo médium traz conhecimentos de outras encarnações para a encarnação presente, porque assim foi escolhido quando no preparatório do reencarne, dentro dos registros acásticos, dentro da formação do corpo búdico, o que é importante para que a pessoa se lembre, traga para esta realidade. E, por vezes, existe algo que precisa ser resolvido, então ele traz essa personalidade anterior de uma outra encarnação para agora, para que isso seja resolvido e retirado. A melhor forma para se resolver esta questão que temos hoje em dia, nesta realidade, é a apometria. E, caso isso seja detectado, que a pessoa procure um corpo de apometria responsável para que isso aconteça. A apometria foi montada exclusivamente para se resolver de personalidades e, às vezes, até uma pseudo-obsessão ou algum obsessor que está ali presente. A casa vai ter um trabalho muito parecido com esse em algum dado momento da existência dela, mas não é tão eficaz quanto a personalidade, quanto a apometria assim o é. Tá, só para finalizar, então, o trabalhar o próprio ego e a vaidade é imprescindível para um trabalho. Com toda certeza, e este momento que estamos passando nessa realidade é ideal para isto, porque aí nós sabemos que o ego da pessoa não pode envolver questões mediúnicas. Então, agora no momento de resguardo, de hibernação, a pessoa se conheça por inteiro, inclusive até perceba manifestações de outras personalidades de encarnações anteriores presentes
e que isso seja resolvido da melhor forma possível. Então, este é um momento propício para que tu se conheça e conheça a sua vontade em manifestar os desejos do fenômeno mediúnico. Já disse na primeira roda sobre ética e moral, volto a repetir, o fenômeno mediúnico não é glamour. De maneira nenhuma é glamour. A pessoa que dá passagem a alguém, isso eu ouvi enquanto ainda não estava presente para o moço, porque ele não tinha feito todo o processo de desenvolvimento, de um médium kardecista, em que ele falou assim, o médium, ele é a pior pessoa do mundo. Ele fez algo muito ruim numa outra encarnação. Porque o único bem que o médium tem em vida, que é genuinamente dele, é o próprio corpo. E mesmo assim, um médium de psicofonia, ou de psicografia, ou de psicossonicidade, o psicossônico, ele empresta o corpo, que é o único bem que ele tem, ele divide o corpo com um outro espírito. Então, no mínimo, ele foi o lanceiro que acertou o coração de Jesus Cristo na cruz. Ele é a pior pessoa do mundo porque ele tem que dividir o único bem que tem. Não existe glamour para isso, existe intenção. A intenção de servir à espiritualidade, a intenção de ser útil a algo maior, a intenção de ser uma pessoa que tem uma lida que vai ajudar aos outros. Porque a mediunidade, ela ajuda muito mais aos outros e ela conforta o médium. Ela protege o médium. Mas o maior uso da mediunidade psicofônica são dos consulentes. Frente, última pergunta. Por vezes, ao final de uma noite de desenvolvimento, sentimos dificuldade de aprofundar no sono. Fica a sensação de que a atividade mediúnica continua acontecendo. Há alguma finalidade nisso? Ou deve ser evitado de alguma forma? Isso é entusiasmo, né? Então, quando acontece esta questão, é porque tu ficou tão feliz em ser útil e servir a sua religiosidade, aí é uma questão de religiosidade, porque existe um rito, não a espiritualidade. Tu fica tão contente em servir a religiosidade e se sentir útil quanto ao que tu prega e o que tu está disposto a fazer, que não desconecta totalmente daquela sensação de bem-estar e de prazer de ser instrumento da espiritualidade. O que temos que fazer é... Existe uma maneira muito simples em que eu digo para as pessoas, quando voltam de uma maneira mais conectadas, é pular e cair sobre o calcanhar. Porque quando tu cai sobre o calcanhar, o impacto é tão forte como aqueles sonhos que tu parece que está caindo e acorda na cama. Né? É a mesma sensação. Então, tu está com dificuldades para dormir. Pouco importa se tu está no apartamento ou em qualquer outro lugar. Vá para um lugar que não vai atrapalhar muitos vizinhos, dê 3 pulos caindo no calcanhar. Isso vai trazer a tua realidade de volta, o teu corpo, e vai diminuir a conexão com a espiritualidade. Isso vai ficar as lembranças boas que está acontecendo. Tem mais questões? Então, caso tenha outras questões sobre as questões de mediunidade e incorporação, eu estou à disposição, mas... Quanto tempo temos? Já estamos quase a 1 hora. Já estamos quase a 1 hora. Eu estou aberto a qualquer tipo de dúvida que tiverem, e caso não venha alguma dúvida agora, nós vamos praticar o encerramento, para que isso fique de uma maneira mais precisa, e parabéns! Muitos de vocês que estão aí do outro lado do computador estudaram, seguiram, tiveram dúvidas e estão fazendo o correto, que é aprender para se tornarem médiums mais dedicados e, com isso, tendo um fenômeno mediúnico mais forte. Lembrando que o fenômeno mediúnico ele é mais forte quanto à dedicação. Não é que o médium é mais forte que o outro. É só o fenômeno mediúnico. Quanto mais dedicado for o médium, mais conciso, mais genuíno ele se dá.
porque o médium sabe exatamente o que está acontecendo. Diga. É mais natural, né? Fica mais natural, isto mesmo. Mas foi uma excelente roda, porque as pessoas vieram, conversaram, tiveram dúvidas. Fiquei muito contente quanto a essas questões e já deixo claro aqui que, como foi a questão do animismo, eu não sou conhecedor de todo e qualquer conhecimento. E tampouco a roupola que eu utilizo, a matéria que eu utilizo, também o é. Então, quando veio uma questão de animismo, por exemplo, eu não sabia. Fui na cabeça do moço para ver se ele sabia. Não sabia, não sei, não sei. E acabou. Né? Há de ser coerente o médium em falar, não sei. Há coerência da entidade em também falar, não sei. Existem diversos assuntos que eu sei, mas se alguém vier falar, por exemplo, se a pessoa tem que colocar de 1.000 moedas dentro do banco ou debaixo do colchão, não faço a mínima ideia do que isso vai acontecer. Diga. Desdobramento durante o sonho pode ser considerado uma forma de trabalho mediúnico? Sim, e aí tem que ter o discernimento para ver se não é um sonho ou se é algo real, né? Porque por vezes a pessoa sonha que está num lugar belo, maravilhoso. Eu estou numa ilha de Aruba, com 2 coqueiros, uma rede e um mar, e eu vejo o Inácio chegando. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso, na verdade, é uma vontade que tu tem, e não um desdobramento por si só. Mas por vezes tu tem um desdobramento e tu encontra um familiar que te diz verdades que ainda tu não conhece, ou encontra uma pessoa que está mesmo encarnada e fale no dia seguinte, eu sonhei com tu. E a pessoa fala, mas eu também sonhei com tu. E isto é um desdobramento, né? E isto é um fenômeno mediúnico. Porque ao invés de ele servir de instrumento para que uma entidade o fala, ele foi o próprio instrumento para ir ao plano espiritual, encontrar conhecimento ou pessoas necessárias para que esse conhecimento seja esclarecido. E eu digo conhecimento, não é, vamos conhecer sobre o que Kardec fala. Por vezes o conhecimento é, bichinho, se prepare porque tu vai ter um desencarne na família em breve. Isso também é conhecimento, tu já fica preparado. Olhe, o jeito que tu está agindo não está bom. Isso também é conhecimento. Isso tudo é conhecimento. Tudo é conhecimento. E que o desdobramento nos propicie mais conhecimento, seja do plano espiritual ou das atitudes que tu tem que fazer junto ao plano corpóreo, plano terrestre. Tem uma pessoa que não consegue se concentrar ao ponto de conectar. Por vezes consegue ouvir, mas por pouquíssimo tempo. É uma pessoa mais racional, em que ela não consegue, ela tem que ter mais subsídios para conseguir se desconectar. Por vezes, algumas vezes eu já falei sobre isto. Esta pessoa, a melhor coisa que ela tem que fazer é saltar de paraquedas. Salto de paraquedas, tu não tem, o único controle que tu tem é a cordinha. E se não der certo, aí tu tem um controle enorme para rezar. Então, faça coisas que tu perca o controle. Então, eu conheço um moço que é piloto de corrida. Entre no carro dele lá no autódromo e vá correr com ele. E veja que tu não tem controle daquela situação. Quanto mais tu passar por situações que tu não tem controle, menos tu fica presente no momento do fenômeno mediúnico. Pule de paraquedas. Ou faça aquele outro do elástico, assim, Bungee jump. Como é? Bungee jump. Bungee jump. Bungee jump. Faz bungee jump. Porque às vezes sentimos uma sensação ótima e não lembramos do que ocorreu no sonho, certo? Certo. Que bom. Quando isso acontece, quer dizer que, seja qualquer assunto que for e tu não se lembra do assunto, esse assunto foi resolvido.
e por isso que tu tem uma sensação ótima. Seja um conhecimento adquirido, seja uma situação em que tu tinha que aprender algo ou ter a certeza de algo, mas que efetivamente tu não precisa trazer para a tua intelectualidade consciente. Então, quando isso acontecer e acordar com uma sensação ótima, eu estive num lugar ou estive num momento ou com uma pessoa que eu não lembro absolutamente de nada. Agradeça, porque este momento foi único e resolveu problemas e pendências que tu tinha dentro da tua mente consciente. Não, peraí. Como diferenciar o que é manifestação física ou espiritual quando, por exemplo, você excede no álcool ou no dia seguinte não se lembra do que aconteceu, mas as pessoas te falam sobre coisas que você fez ou falou? Quando existe a manifestação do álcool, existem dois pontos quando tu trabalha com qualquer coisa que é entorpecente. O álcool também pode entorpecer a consciência. Então, vamos supor, tu cachaçou a noite inteira e estava nessa cidade que vocês estão, que não tem praia. Aí tu acorda no dia seguinte e está na praia. E tu não sabe como tu chegou lá. Isso não foi um fenômeno mediúnico. Isto foi um fenômeno sonambúlico. É como você fosse um sonâmbulo. Todos os aspectos de visão, audição e controle estão presentes, mas o teu córtex pré-frontal não tem discernimento do que está acontecendo. O cérebro consegue trabalhar, mas você não sabe o que está acontecendo. Então, por vezes fala, oxe, tu estava muito agradável quando estava bêbado e não sei o quê. Isto é uma questão de entorpecimento da mente e seguido. Agora, existem outras questões em que, pelo entorpecimento da mente, espíritos não evoluídos se aproveitam dessa situação e falam impropérios, falam besteiras, fazem a pessoa agir de uma maneira atabalhoada. E a pessoa também não se lembra porque ela já está entorpecida. O que tem que ser feito é, se isso aconteceu, teve testemunhas que tu fez coisas que normalmente tu não faz, ou fala coisas que normalmente tu não faz, procure uma casa que trabalhe com espiritualidade, tendo um fenômeno mediúnico, e solicite ajuda, principalmente para o desenvolvimento. Porque tu tem que controlar esta tua mediunidade que se exacerba quando tu fica entorpecido e se deixa ser aproveitado por espíritos de vibrações mais baixas. São dois caminhos que se juntam para o desenvolvimento: o autoconhecimento através da busca e do equilíbrio emocional, junto com os estudos sobre a espiritualidade em si. Sim, sim, tudo é autoconhecimento, né? Então, primeiro tu tem que se conhecer e saber exatamente quem tu é e o que tu almeja, todas as suas vontades, e também tem que conhecer como que o fenômeno mediúnico se dá, por onde se dá e quais são as explicações que existem hoje disponíveis para que este fenômeno mediúnico aconteça sem muitos atropelos e sem muitas interferências. Nunca sonho com pessoas que já morreram. Isso é um problema? Não, é uma bênção, né? É uma bênção, porque já pensou? Tu sonha com a pessoa que já morreu. Aí a pessoa morreu decapitada. Aí tu sonha com ela com a cabeça pendurada aqui e a cabeça falando aqui com tu. É um horror, né? Porque as pessoas sempre pensam, ah, não, eu vou ver ele de branco, né? A pessoa que morreu vai estar de branco, tocando arpinha, fala assim, estou bem, estou feliz. Pode ser que não. A pessoa tenha cometido um suicídio e está em sofrimento. A pessoa não aceitou e está em sofrimento. A pessoa teve uma overdose e está totalmente desconectada da realidade. Então, isto é uma bênção. Agora, se acontece com pessoas que sonham com seres que já com desencarnados, que tenha o discernimento e o aprendizado prévio, para primeiro não se assustar com o encontro, e segundo, captar o melhor desse sonho
para a tua realidade. Porque se isso acontece, é porque tu está recebendo uma mensagem. E, mesmo que a pessoa não se lembre de pessoas desencarnadas, dentro de do período do sono, ela pode se encontrar, sim, com seres desencarnados. Vamos deixar. Muito bem. E quando acordamos super confusos? Eu quero entender este super confuso, não sabe o que é realidade e o que foi sonho, está misturado o sonho com a realidade. O que aconteceu é que tu, no teu corpo material, teve algum sobressalto que fez com que tu voltasse pro corpo mais rápido e os resquícios do sonho se misturam com isso. Então, quando tu se acorda desorientado e não sabe o que fazer, a primeira coisa que tu faz é perceba se tu está no mesmo lugar que tu dormiu. Estou. Então, quer dizer que eu estou vivo. Está com a mesma roupa? Estou. Tudo bem. Se ainda está desorientado depois disso, fique de pé e pule no calcanhar. E pronto. E vamos embora. O médium também pode ensinar a entidade sobre questões de espiritualidade? Espiritualidade... Ou, por estar encarnado, não é possível? Não, é possível. Eu quero crer que existem, sim, espíritos que são mais avessos ao conhecimento. No plano espiritual, todos têm a oportunidade de aprender o quanto quiser e têm o livre-arbítrio de aprender o quanto quiser. E talvez alguns fiquem dentro de uma realidade pequena, principalmente os que têm uma densidade maior, de baixa vibração, os perdidos, os desencarnados que não aceitaram, e o médium, sendo ele consciente, ele consegue, através do próprio pensamento, mostrar o conhecimento que ele tem e como ele pode agir de uma maneira melhor. Isto é uma via de mão dupla, né? Se o médium tem conhecimentos que a entidade não tem, e a entidade quer trabalhar com esse médium, seria negligente desta entidade não buscar esse conhecimento, visto que o conhecimento é necessário. Porém, existem coisas do cotidiano do encarnado que não são necessárias para a entidade. O meu exemplo é coisas de computador. Eu não vou utilizar coisas de computador no plano espiritual, em nenhum momento. Eu não vou chegar e falar para uma outra entidade que eu conheci, falar, olha, aprendi a mexer no computador, agora eu sei lá apertar os botões e aí eu consigo falar com qualquer outra pessoa. Para mim não serve de nada. Então, eu não preciso desse tipo de conhecimento. Porém, eu consigo ter o conhecimento, e aí eu estou extrapolando a espiritualidade, que eu sei que esse cigarro eu preciso fumar do lado de cima, que é este aqui, porque se eu fumar assim não dá certo. Então é o tipo de conhecimento que eu tive que adquirir do moço, porque no meu tempo não tinha cigarro desse jeito. Eu tenho sensações de ser acordada algumas noites seguidas no mesmo horário. Isso é um trabalho mediúnico? Isso pode ser um trabalho mediúnico, e isso pode ser simplesmente a tua mente falando que tu tem que trabalhar, tem que despertar para algo. Então, se tu tem algo que é um encontro de caráter espiritual, então, muita gente fala das 3 horas da manhã, as pessoas acordam às 3 horas da manhã, porque no Tibete, os monges acordam às 3 horas da manhã para meditar, e tu está em sintonia com estas 3 horas da manhã, e tu acorda sobre isso. Isto é um trabalho, então faça a sua meditação, seja ela da velocidade que for, com o tempo de duração que for, faça isso. Porém, existe um outro termo. Tu tem algo a entregar todo dia de manhã. Então, vamos supor que tu tem um chefe que todo dia de manhã tu quer que entregue um relatório sobre como foi as vendas do dia anterior. Vou pegar este exemplo. Pode ser que a mente, para ser prestativa, comece a te acordar horas antes do que era necessário acordar, porque tu tem que estar alerta para fazer esse relatório da melhor forma possível, porque tu quer ser prestativo. Então, perceba se tu tem
pendências dentro da tua vida cotidiana que tu precisa resolver, então o teu corpo, a tua mente subconsciente traz tu de volta ao momento presente, tu te acorda para resolver, ou se não, se é uma questão espiritual mesmo, sabe? Fala, não, eu não tenho nada. Eu não preciso acordar cedo, eu não preciso estar preparado para levar meus filhos para a escola, eu não tenho filhos, meu cachorro não precisa acordar às 6 horas da manhã para ir para fora para fazer as necessidades, eu não tenho nada disto. Oxente, então é algo que eu tenho que me conectar, deixa eu fazer minhas meditações. Ou, não, eu tenho isto e eu tenho um senso de responsabilidade tamanha que a minha mente começa a me acordar antes das horas. E aí tu tem que fazer um trabalho para deixar essa mente mais tranquila. Seja uma meditação antes do sono, falando, olha, eu vou dormir o quanto eu preciso, as horas que eu preciso, eu vou acordar no momento certo. Eu vou meditar isto é um momento, isto não sei o quê. E tu vai fazendo isso de uma maneira mais precisa. E aí tu consegue acordar de uma maneira melhor. E quando durante o sono o médium se sente paralisado na cama, vivendo a realidade do sonho como se fosse real, sem conseguir se mexer? Isto é chamado de terror noturno. Eu falei na última palestra sobre doenças, vou fazer de um videozinho sobre essa palestra também um dia desses, mas por vezes não é uma interferência espiritual. É o corpo, desculpe, a mente consciente querendo se acordar, mas o corpo por si só ainda não teve as conexões corretas para acordar. Então, tu percebe que está acordado, mas o corpo está dormindo. E aí tu fica apavorado e o hipocampo começa a pegar referências sobre isto que tu tem, e aí tu começa a ter percepções que existem pessoas no quarto, existem pessoas te enforcando, Não, isto é um terror noturno. O que tu tem que fazer é perceber que o corpo não se mexe. Tu começa a falar o teu nome completo, o nome de tua mãe completo, o nome de teus filhos completo, e tu começa a trazer a tua realidade atual para este momento. Então, eu estou lá dormindo e minha mente despertou, mas meu corpo ainda não. E aí eu falo meu nome na mente, né? Porque minha boca não vai mexer. Inácio Costa Cruz, Filomena Costa Cruz, Juan Costa Cruz, e eu vou falando todas as coisas que são da minha realidade, né? Vou indo, até que o corpo perceba que tu já está acordado, e aí ele acorda. Então, isso é chamado terror noturno, e é simplesmente a mente querendo acordar antes do corpo. E quando o sonho se repete por várias vezes? É porque tu não resolveu. Se ele se repete várias vezes, existe um padrão em tua vida que tu não está entendendo, não está aceitando. Então, perceba as nuances desse sonho. Às vezes, tu percebe que tu está num sonho e aí tu entra está sempre na mesma casa. Aí tu entra num dia num quarto, no outro dia no outro quarto, no outro dia no outro quarto, no outro dia no jardim, mas é sempre a mesma casa. Existe algo nesse sonho que está querendo demonstrar que existe uma pendência que tu tem que resolver e tu não está enxergando. Então, a tua mente subconsciente está mostrando isso para tu, pode ser com apoio do plano espiritual ou não, mas que tu tem que resolver. Caso tu não consiga fazer isto, procure um profissional que entenda de sonhos, seja ele qual for, mas procure um profissional para fazer isto, e aí tu consegue resolver isto de uma maneira mais tranquila. Mas se o sonho ele é persistente, é porque tu ainda não se resolveu. Por vezes, crianças na segunda infância, que é de 7 a 12, têm muitos sonhos em que elas estão nuas na rua. É porque elas estão criando consciência de quem elas são e das vergonhas que elas podem ter ou não. E quando elas criam cada vez mais consciência, esse sonho de estar nu na rua se torna mais raro. Quando ela percebe quem ela é, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, numa questão dentro da sociedade que ela vive, esses sonhos se cessam. O déjà vu, sabe o que é? Sim. Tem alguma conexão com mediunidade? Pode ser que sim, pode ser que não. O déjà vu é algo que tu vê antes do momento, né?
É isto? Ou tu vê repetidamente? Tu É vê como já tivesse acontecido, né? isto. Então é quase como uma premonição, né? Então, isto pode acontecer dormindo ou não. O que pode acontecer é o tempo por si só é uma invenção do ser humano. E para o plano espiritual, o tempo ele se desdobra em torno de si mesmo. E pode ser que tu tenha visões do plano espiritual que vai acontecer para te preparar, e tu está numa conexão, mesmo que seja sutil, com o plano espiritual, e ele te prepara e as coisas vão acontecendo antes do que efetivamente aconteçam. Ou existe uma situação em que tu está vivendo que é exatamente igual a uma situação que tu já viveu, então tu já sabe o que vai acontecer. Isso não é um déjà vu, isso é a mente te preparando do que exatamente vai acontecer. Mas isso é uma questão mais mental do que espiritual. Pode ser que sim, mas é mais mental do que espiritual. Por estar encarnado, nossa vibração automaticamente já diminui? Sim. Já diminui porque a matéria ela tem menos vibrações elétricas, atômicas, seja lá o que for, para se adensar e se transformar num corpo. Então a vibração se torna cada vez mais densa. E quando tu desencarna, tu tem uma aceleração dessa vibração porque tu não precisa carregar o peso do corpo para se movimentar e ser feliz. Existem escritos em que, para que Jesus estivesse encarnado há 2000 anos atrás, ele levou milênios para chegar no corpo, porque ele era uma energia, ele era uma entidade, um espírito de tamanha vibração, que ele precisou diminuir esta vibração. De tempos em tempos foi diminuindo, até conseguir se conectar ao embrião de Maria. Então, leva todo este tempo. Então, a vibração tem que se tornar mais lenta, sim, porque o corpo, se for acelerado a uma velocidade quase como da luz, ele se desintegra. Como exatamente diferenciar o terror noturno do desdobramento? O desdobramento, a diferença básica no desdobramento em que tu está no teu quarto e percebe que não consegue se mexer, tu se vê ou acima da cama ou fora da cama, normalmente acima da cama. Isto é um desdobramento de uma pessoa que não tem conhecimento da espiritualidade e do fenômeno mediúnico. Então, isto é um desdobramento descontrolado, porque normalmente o desdobramento se dá porque o espírito vai para outro lugar. Quando o espírito se desdobra do corpo, sai do corpo, conectado ao cordão de luz, como muitos de vocês já aprenderam. E tu se vê fora, e tu é uma pessoa controladora e quer controlar o corpo, se dá o terror noturno. Diferente de tu se ver no corpo e não conseguir se mexer. Isso é simplesmente terror noturno. Passo constantemente por essa situação de acordar, né? Acordar num determinado horário. Sem saber se é sonho ou não. E na maioria das maioria das vezes, é sempre numa situação onde alguém a está esperando. Tem algo que esqueci no julgamento, ou um absurdo, e fico tentando ver quem é, mas não consigo ver. Para mim, entendi. Para mim, isto é menos desdobramento e mais pendência que a mente está trazendo para a pessoa. Ela tem algo, ela quer receber algo de alguém, ou ela quer falar algo para alguém, e talvez não teve a oportunidade ou o merecimento de receber isto de alguém, ou teve vergonha, ou covardia, a palavra é falta de coragem, mas covardia de falar com a outra pessoa. E aí a mente cria uma imaginação em que ela tem que sempre estar nesse momento. Reveja seus conceitos, e mesmo que a pessoa desencarnou, tu tem para falar ou tu tem para escutar, medite sobre este ponto e resolva isto agora. Agora. Ainda sobre a redução da vibração, eu me sinto muito presa ao corpo e já tive um desdobramento que eu não queria voltar. Alguma recomendação? Volte. Eu queria saber por que me sinto assim.
Aí a pergunta que eu faço para tu, bichinha, tua vida tá boa? Tá tudo correto? Tá tudo certinho? Porque quando tu faz um desdobramento e é algo tão bom, é porque talvez a tua realidade não esteja boa. Seja por tua culpa ou uma necessidade de passagem kármica dentro da jornada, dentro do que foi acordado, né? O que tem que fazer é fazer com que a realidade se torne melhor ou, no mínimo, mais consciente do que tu precisa para sobreviver a este dia a dia. Óbvio que o desdobramento por si só pode ser prazeroso. Eu gostaria que todo desdobramento fosse prazeroso, mas, por vezes, o desdobramento por si só é muito ruim, te leva a lugares de baixa vibração, né, que algumas pessoas chamam de umbral, ou Vale dos Suicidas, ou perto de espíritos não bons, aproveitadores, perto de entidades que pregam o mal, e isto causa um problema, e eu quero crer que neste desdobramento, quando tu acordar, tu vai ficar feliz demais de estar bem dentro da sua realidade, porque tu saiu de uma realidade tão ruim no desdobramento para a realidade que está menos ruim agora. E é lógico, existem desdobramentos que são sublimes, em que tu vai para um lugar paradisíaco, ou com pessoas que já foram, e tu fala, não, não quero voltar, está tão bom aqui. Perceba que tua realidade corpórea, terrena, ela pode se tornar melhor, sim. Basta tu ter consciência de tudo que tu pode fazer, tudo que tu almeja e tudo que tu deseja. Volto a dizer, o momento que estamos agora de resguardo é o melhor momento para tu perceber as suas potencialidades. O não voltar é um suicídio? O não voltar não acontece, na verdade. Né? Um pensamento, mas... O não voltar não acontece. Por mais que a pessoa acha que vai ficar, o mentor dele, o anjo da guarda dele, vai trazer, nem que seja amarrado, ele vai voltar. Então, não existe essa questão de fiz um desdobramento e corto o cordão que eu não volto mais. Não existe isso. Só existe se for o momento exato do cumprimento da missão. Então, vamos supor, tu está dormindo e chegou o momento do teu desencarne, tu está dormindo. E chega, olha, maravilhoso, e eu vou ficar por aqui. Mas é o seu momento de desencarne. Então tá bom, então fique aí, porque morrer dormindo é o maior merecimento que um ser encarnado pode ter. E aí, aproveite. Fique lá. Isto não é suicídio. Isto é simplesmente uma graça que a pessoa recebeu. E, de verdade, não existe qualquer relato de um desdobramento em que a pessoa não retornou e ficou por lá sem ter cumprido toda a missão dela. Existe o ficar em coma, que eu já li uma vez a respeito da pessoa, mas aí ela estava presa, vamos por assim. O espírito dela estava preso por questões, mas ela ficou em coma. Existe isso em próprias terapias que vocês podem fazer aqui. Está tão bom que eu não quero voltar. Mas, invariavelmente, a pessoa retornará ao corpo. Pode demorar mais tempo, mas ela invariavelmente vai retornar. E, volto a dizer, que bom que isto seja durante uma boa viagem, né? Porque na viagem ruim tu vai ficar preso lá e vai desejar voltar de tudo quanto é jeito. Então, isto não é suicídio, isto não é morte. A pessoa ela vai ficar mais tempo do que o sono, então as pessoas vão tentar acordá-la e ela não volta, mas é porque é necessário, porque ela está passando por um processo que é pertinente à jornada dela. Então, já que as perguntas se encerraram, eu quero agora solicitar a todos. Tem mais uma? Então é a última. Quando temos algum caso de suicídio com alguma pessoa próxima, precisamos fazer algo para manter nossa energia? Ficamos vulneráveis de alguma forma? Ficam vulneráveis porque existe a incompreensão, né? A sensação de fracasso,
de que eu deveria ter feito algo melhor, de que por que essa pessoa fez isso, de por que eu não percebi, coisas assim. Então, diante de um caso de um suicídio próximo a tu, a melhor coisa que tu tem que fazer é lembrar dessa pessoa nos momentos bons dela, junto com tu. Então, vamos supor, tu tem um amigo que pratica o suicídio e tu encontrou o corpo, né? A lembrança que tu tem não é do encontro do corpo, mas de todos os encontros que tu teve antes, das conversas amenas, das risadas que tu teve, e cada vez mais que vem a imagem do corpo, tu coloca uma imagem positiva em cima. E quanto mais tu fizer isto, melhor para tu perceber que tu foi uma pessoa importante na vida deste suicida, e melhor para ele no processo de resgate que ele vai ter, porque ele percebe a besteira que ele fez. Então, agora, eu gostaria que todos se sentissem tranquilos onde estão, sentassem nas cadeiras que estão, de maneira mais confortável possível, fechassem os olhos e se conectassem a momentos bons da vida de vocês, momentos de interação positiva, e que isso começa a passar no corpo e na mente de vocês sensações e memórias boas, e quiçá agora vocês consigam sentir uma sensação de abraço perto de tu, algo que começa nos braços, como uma leve pressão gostosa, uma sensação harmoniosa para vocês, e que isso começa a descer para o corpo, te trazendo tranquilidade, te trazendo harmonia, te trazendo paz. E tu se sinta totalmente seguro, feliz, responsável por seus atos e honrado por ter a possibilidade de se sentir pertencente a uma sociedade, se sentir digno de tudo que tu tem e tudo que tu almeja, e em paz com o seu ser e com a sua vontade. Que assim seja e assim será. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. Foi excelente esta roda, excelente, e, quiçá, possamos fazer mais rodas tais como essa. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. Fiquem com a luz de Jesus, com o amor de Deus e com o meu abraço. Salve todos vocês. Muito obrigado. Tchau.